Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. Mas antes disso, vamos tratar alguns conceitos preliminares aqui. Alguns conceitos que vocês já estudaram e a gente vai fazer uma breve revisão aqui. O primeiro conceito é de ângulos, a classificação dos ângulos. Dizemos que um ângulo é agudo se ele tem uma medida que vai entre 0 e 90 graus, retirando 0 e 90 graus. Ok? Então, por exemplo, um ângulo agudo é 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, até chegar em 90. 90 não é, porque 90 a gente classifica como um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, aquele que faz assim, tem o famoso quadradinho. Aqui um ângulo agudo, esse é um ângulo agudo, ok? E um ângulo obtuso é um ângulo cuja medida está entre 90 e 180, ok? Um ângulo entre 90 e 180. Por exemplo, 120 graus, 150 graus, 165 graus. São todos ângulos obtusos, ok? São ângulos com abertura maior que 90 graus e menor que 180. Isso aqui é um ângulo obtuso. Outro conceito muito importante é de ângulos suplementares. Você diz que um par de ângulos são suplementares se a sua soma der um valor de 180 graus. Quando você somar os dois, você obter 180. Por exemplo, se você tem um ângulo de 120 graus, o suplemento dele é 60 graus. Porque 120 mais 60 é 180 graus. Se você tiver um ângulo de 135 graus, então o seu suplemento vai ser 45 graus. Por quê? 135 mais 45, 180, ok? Lembrando que a soma sempre tem que chegar em 180. Toma cuidado para não confundir com ângulos complementares. Dois ângulos são ditos complementares se a sua soma é 90, ok? Mas a gente aqui está trabalhando com ângulos suplementares. Vamos mais alguns exemplos. Se eu tiver um ângulo de 150 graus, o seu suplemento é 30 graus. Por quê? Porque se você somar, dá 180. Ok? Vamos fazer mais um. Se você tiver um ângulo de 165 graus, o seu suplemento é 15 graus. Professor, por que eu estou falando isso? Porque o que acontece é que a lei dos senos e a lei dos cossenos trabalham com ângulos obtusos, ok? Na maioria dos seus casos, a gente trabalha com ângulos obtusos. Por quê? Porque ângulos agudos você trabalha no triângulo retângulo. E nem sempre os problemas vão recair em triângulos retângulos. Então é necessário você conhecer o conceito de seno e cosseno para ângulos maiores que ângulos agudos, que são entre 0 e 90 graus. Então, a primeira coisa é estudar um pouco os conceitos de ângulo, porque na próxima parte do vídeo a gente vai ver o seno e cosseno de ângulos obtusos, que é o título do nosso primeiro estudo aqui. Até o momento a gente não estudou o seno e cosseno desses ângulos. A gente só está trabalhando com a nossa base matemática aqui. Então, lembrando, revisão básica. Agudo, ângulo agudo entre 0 e 90. Ângulo reto, 90. Ângulo obtuso entre 90 e 180, que são os exemplos. Um ângulo raso tem a medida de 180 graus. Ângulos suplementares são dois ângulos que, somados, você chega a um total de 180 graus. Aqui estão
três fatos extremamente importantes. O primeiro fato diz que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 graus é 0. Sempre quando tiver um exercício pedindo uma coisa nesse sentido, lembre desses valores. O segundo diz que o seno de ângulos obtusos é igual ao seno dos seus respectivos suplementos, ok? Como assim, professor? Por exemplo, se em determinado exercício pedir seno de 120 graus, ok? Qual que é o ângulo suplementar de 120 graus? 60 graus, correto? Então, seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, ok? Se em determinado exercício aparecer um seno de 135 graus, qual que é o ângulo suplementar de 135? Lembrando que ângulo suplementar é um ângulo que, somado com esse, tem um total de 180. Qual o ângulo que, somado com 135, dá 180? 45. Então, seno de 135 é o mesmo que seno de 45 graus. Ok? Se em determinado exercício aparecer seno de 150 graus, o suplementar de 150 é 30. Então, o seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. E mais um, para encerrar, se tivesse seno de 165 graus. O suplementar de 165 graus é 15 graus. Então, seno de 165 graus é seno de 15 graus, ok? Toma cuidado, gente. Não é que o ângulo obtuso é igual ao ângulo suplementar. O seno do ângulo obtuso é igual ao seno de seu respectivo suplementar, ok? A do cosseno é quase a mesma coisa, difere por um sinal, ok? Por esse fato aqui. O fato 3 diz o seguinte: o cosseno de um ângulo obtuso é igual ao cosseno do seu suplemento adicionado um sinal negativo, ou seja, muda o sinal. Não esqueça disso aqui, isso aqui é a parte mais importante. Geralmente muitas pessoas esquecem de colocar o sinal negativo, ok? Por exemplo, se tivesse cosseno de 120 graus, a gente acabou de verificar que o suplemento de 120 é 60. Então, cosseno de 120 é menos cosseno de 60 graus. Cosseno de 135 graus é menos cosseno de 45 graus, ok? Cosseno de 150 graus é menos cosseno de 30 graus, ok? A lei dos senos. Então, vamos aqui. Você tem um triângulo, ok? Qualquer ângulo, não necessariamente tem que ser agudo ou obtuso, ok? O que diz a lei dos senos? Em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Ou seja, essa é a lei dos senos. Como que você vai usar ela? Ela diz o seguinte: a medida desse lado aqui, que eu chamei de A, dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual à medida do lado B, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual à medida de C, dividido pelo seno do ângulo oposto, ok? Na verdade, aqui você tem essas três expressões aqui e a igualdade. Na prática, você usa só duas, ok? Ou seja, se o exercício envolver o lado A e o lado B, você vai usar essa fórmula aqui, ó. A sobre seno do ângulo é igual a B dividido pelo seno do ângulo oposto a B.
Esse aqui se envolver A e B. Se envolvesse A e C, ia ficar A seno do ângulo A igual a C dividido pelo seno de C. E se no exercício envolver B e C? Então vai ficar B seno B igual a C sobre seno de C. Então, na prática, você usa uma das três. Aqui é só escrito de maneira compactada, ok? Então, se envolver A e B, você usa essa. Se envolver A e C, você vai usar essa. Se envolver B e C, você vai usar essa outra, ok? Vamos no exercício para a gente ter uma noção prática de como você vai usar a lei dos senos. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Eu quero encontrar a medida desse lado do triângulo. Então, para usar a lei dos senos, você tem que pensar da seguinte maneira. Eu estou querendo encontrar esse lado e você tem esse outro lado aqui. E você tem um seno deles? Sim, você tem os ângulos e a gente encontra os senos então. Ou seja, se eu tenho esse lado, eu preciso desse ângulo aqui, que é o ângulo que é oposto a esse lado. Se aqui é 120 e aqui é 30 graus, então você já tem 150 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então aqui tem que ser 30 graus, ok? Então vamos usar a lei dos senos aqui. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho esse lado, então eu vou usar essa informação. Ele diz o seguinte, o que a lei dos senos diz? Diz que o lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que nesse caso, esse aqui é 20, o seu ângulo oposto é 120. É igual ao seu outro lado, que eu vou usar o x, porque eu quero é o x, dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Ok? Então, a lei dos senos envolve dois lados e os seus respectivos ângulos opostos. Então, vamos aqui. Vai ficar 20 dividido por... Quanto que é seno de 120? Por isso que eu fiz aquela revisão no começo da aula. Qual que é o ângulo suplementar a 120? É 60. Então, seno de 120 é igual a seno de 60 graus, que é igual a x dividido por seno de 30 graus. Então, vai ficar 20 dividido... Quanto que é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Igual a x, seno de 30, 1 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado. Aqui. Então, vai ficar raiz de 3, vou fazer aqui, raiz de 3 sobre 2x igual a 20 sobre 2, que é 20 vezes 1 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2x igual a 10. O que vai acontecer? Esse termo aqui, vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar x é igual a 10 sobre raiz de 3 sobre 2. Que é igual a... Podemos fazer divisão. Multiplica pelo inverso do denominador. Vai ficar 20 raiz de 3. Você não deixa a raiz embaixo, então você vai vir multiplicar em cima e embaixo. Então você vai ter que vai ficar 20 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 centímetros. Então você achou o x. Recapitulando o nosso raciocínio aqui. O exercício,
estava buscando esse lado aqui. Porém, para eu usar esse lado, eu preciso ter esse ângulo aqui. Porque a lei dos senos envolve lado e seu respectivo ângulo oposto a esse lado. Isso aqui é x, eu tive que encontrar aqui. Como que eu encontrei esse 30 graus? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aqui já é 120, aqui é 30, então você já tem 150. Então aqui tem que ser necessariamente 30 graus. O que eu fiz? Agora eu posso usar a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Diz que qualquer um dos lados do triângulo, independente de qual que seja, dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual a outro lado dividido pelo seno do seu respectivo ângulo oposto. Então vamos aqui. Eu tenho esse lado, então eu vou usar ele. Ficou 20 dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que no caso é 120. Que é igual a x, porque eu coloquei x porque eu necessito encontrar ele. O exercício é isso, x dividido pelo seno de 30. Seno de 120 é igual ao seno do seu suplemento. O suplemento é 60, então seno de 120 é o mesmo que seno de 60. Montei, só repetir aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Multipliquei cruzado. Esse com esse dá esse daqui. Esse com esse dá 10. Passei o que estava multiplicando para o que estava dividindo. Divisão de fração, você troca a divisão por uma multiplicação invertendo a fração de baixo. Então você ficou com isso. Você não deixa nunca raiz no denominador. Então tive que racionalizar. E eu obtive essa resposta, que é a nossa resposta final. Não adianta você chegar aqui e enfrentar no gabarito lá uma alternativa que não tem. Por isso que é necessário arrumar antes de marcar. A lei dos cossenos. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Parece um pouco complicado, mas não é não. Ok? Isso aqui a gente vai construir então 3 fórmulas que a gente precisa. Por exemplo, se eu quiser fazer a lei dos senos em termo do lado A, o que está dizendo? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até o momento. Olha que isso aqui lembra muito. O que lembra? Teorema de Pitágoras. Mas não terminou não. Por quê? Porque isso aqui não é um triângulo retângulo. A lei dos cossenos diz o seguinte. Se eu estou procurando A, é igual a isso menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes esse por esse vezes o cosseno do ângulo formado por esses lados B e C. Então, isso em termos de A. Se eu quisesse deixar em termos de B, agora em termos desse, ficaria B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de B, do ângulo oposto a B. Ou seja, se eu estou querendo encontrar esse, vai ser esse ao quadrado igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos 2 vezes esse por esse vezes o cosseno desse ângulo aqui. Ok? Então, vamos à última. Se eu quisesse encontrar C ao quadrado, encontrar C, ficaria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Ok? Então, na verdade, a lei dos cossenos é
É simples, porém você tem que tomar cuidado, principalmente por essa parte aqui, ó. O que difere do Teorema de Pitágoras é essa parte aqui. No Teorema de Pitágoras, o ângulo é reto. Então não precisa aparecer essa parte aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de contorno do Teorema de Pitágoras, ok? É como se fosse uma correção. Então lembrando, professor, qual delas que eu devo usar? Depende do exercício, que a gente vai fazer um agora. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Então, eu quero encontrar esse x, tendo dois lados e o ângulo, ok? A primeira pergunta, professor, por que eu não posso usar a lei dos senos aqui? A resposta é bem direta. Para você usar a lei dos senos, você ia fazer x dividido pelo seno de 60 igual a, por exemplo, 5 sobre o seno desse ângulo, mas você não consegue encontrar esse ângulo. Por quê? Porque para você encontrar esse ângulo, você tinha que ter mais um aqui, e você não tem. Então é impossível você encontrar esse ângulo e esse ângulo de imediato. Então você tem que usar a lei dos cossenos, ok? O que diz a lei dos cossenos? Eu quero encontrar esse lado. Então vai ficar esse lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então vai ficar, os outros dois lados são 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado. Menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que no caso é 60 graus, ok? Então vai ficar, agora a gente vai resolver. Vai ficar x ao quadrado é igual a 25 mais 64 menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. Quanto que é cosseno de 60? 1 sobre 2. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 25 mais 64. Quanto que é 25 mais 64? Então vamos aqui, 89 menos 40. 80 sobre 2. Então, x ao quadrado vai ser 49. 89 menos 40. Então, x é raiz de 49, que implica que x é 7. Então, aqui a gente encontrou que é 7. Ok? Então, é isso. Você deve usar a lei dos senos e a lei dos cossenos, dependendo dos elementos que você tem no seu triângulo. Algumas você vai conseguir usar a lei dos senos e outras a lei dos cossenos. Eu considero que a lei dos senos é uma lei mais fácil de usar. Só que nem todos os problemas recaem na lei dos senos. Por exemplo, esse daqui era impossível você usar a lei dos senos. Você tinha que usar a lei dos cossenos. Então, fazendo exercícios, você vai começar a enxergar qual propriedade que você deve usar, qual lei que você deve usar em determinado exercício. Okay? Isso é maturidade matemática, mas para isso é necessário fazer vários e vários exercícios.